Olá, pessoal! Eu sou o Thiago Bruce e hoje teremos uma aula sobre resistores. Se você é novo aqui no canal, saiba que toda semana são postadas várias videoaulas com os conteúdos mais cobrados em vestibulares e resolução de questões de provas específicas, como o Enem. Se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações sobre novas aulas. Bora lá! O que seriam os resistores? Nada mais é do que todo dispositivo que transforma a energia elétrica apenas, bastante atenção no apenas, em energia térmica. Então, ele vai pegar energia elétrica e converter essa energia elétrica em energia térmica. Nos circuitos, a gente vai utilizar ele para regular aí a passagem de corrente elétrica através desses resistores. Símbolos. Quando você tiver um circuito, o símbolo do resistor vai ser ou um zigue-zague ou um retângulo. Esses com uma seta atravessada seriam resistores que variam o seu valor de resistência. Aqui embaixo eu coloquei algumas imagens. Essa aqui é a imagem de um resistor utilizado em circuitos. De acordo com essas cores, a gente sabe o valor da resistência deles. Aqui eu coloquei um ferro de passar roupa, que pode ser considerado, um resistor, já que ele transforma energia elétrica apenas em energia térmica. A mesma coisa com chuveiro, ele transforma energia elétrica apenas em energia térmica. Outros exemplos, a chapinha que as meninas utilizam. O que mais? Pode ser um forninho elétrico. Todos eles pegam energia elétrica e transformam apenas em energia térmica. Agora o computador, aí você me diz, mas o computador aquece também, então é um resistor? Não. Por que não? Porque ele não está transformando energia elétrica apenas em energia térmica. Ele também transforma energia elétrica em energia luminosa, energia sonora. Então não posso considerar. Nesse caso, seria um receptor, que vamos estudar futuramente. Mas o que seria essa resistência elétrica que eu já comentei agora há pouco? O que seria? Resistência elétrica nada mais é do que uma propriedade aí dos resistores. O que ela seria? Seria uma medida de oposição ao movimento dos portadores de carga. No caso aí pra gente, os elétrons. Então, quanto maior for essa resistência elétrica, mais difícil vai ser para os elétrons atravessarem os resistores. Certo? Então, eu aumento a resistência elétrica, vou dificultando a passagem dos elétrons. Eu diminuo a resistência elétrica, eu facilito a passagem dos elétrons. No sistema internacional, a resistência elétrica é medida em ohms, que a gente representa aqui por essa letra grega, que parece uma ferradura, que é o ômega. Eu preparei uma simulação para vocês, vamos dar uma olhada. Aqui no caso a gente está usando um simulador FET colorado. O que a gente tem aqui nesse circuito? A gente tem um amperímetro, que é onde a gente vai olhar aqui a corrente elétrica que está passando. Esse circuito é um circuito em série. A gente tem aqui também um resistor, que no caso eu vou variar aqui o valor da resistência dele, para vocês verem o que acontece com a corrente elétrica. A gente tem um gerador, uma bateria aqui embaixo, que está fornecendo tensão para o circuito. A gente tem uma lâmpada incandescente, que no caso também é um resistor, mas a gente vai ficar olhando aqui para o brilho dela para vocês verem o que acontece. Vou fazer o seguinte, eu vou começar a alterar a resistência desse resistor. Vocês podem ver que está aqui em 10.5 ohms. Eu começo a aumentar a resistência, o que vocês percebem? O brilho da lâmpada começa a diminuir. Por quê? Porque a corrente diminui. Então, conforme eu vou aumentando a resistência, vai ficando mais difícil dos elétrons passarem pelo resistor. Você vai atrapalhando a passagem deles. Então, conforme eu vou aumentando aqui a resistência, olha só, vou aumentando, a corrente diminui, o brilho da lâmpada diminui. Vocês podem ver que as cores também aqui do resistor estão mudando.
Mas isso é um assunto para a próxima aula, que eu vou falar sobre essas cores. Olha só, aumenta a resistência, corrente diminui, brilho da lâmpada diminui. Quanto maior a resistência, é como eu falei, mais difícil é dos elétrons atravessarem. Agora eu vou diminuindo a resistência. O que acontece? A corrente vai aumentando. Por quê? Porque eu vou facilitando a passagem dos elétrons. E conforme a corrente vai aumentando, o brilho da lâmpada também aumenta. Voltando aqui agora, pessoal, para essa fórmula. O que a gente tem? A gente tem aqui uma relação de tensão, resistência e corrente. Certo? Então, o que seria o que aqui? Esse U, no caso, seria a tensão, que é medida em volts no sistema internacional, a letra V. O R é a resistência elétrica. Que é medida em ohms no sistema internacional. E o I é a corrente elétrica. Que no sistema internacional é medida em amperes. Certo? Então tem uma relação aí de tensão que é igual a resistência vezes corrente. Eu coloquei aqui também esse triângulo mágico que vocês podem utilizar. Nada mais é do que a própria fórmula sendo utilizada. Por exemplo, se eu quero achar o U, eu quero saber o U, como que eu faço? Eu venho aqui, tampo com o dedo U, certo? O que sobra? R vezes I, tá um do lado do outro, então sobra R vezes I. E se eu quero achar, por exemplo, a resistência, eu venho aqui, tampo R. O que vai ser a resistência? U sobre I, ou seja, U dividido por I. Se eu quero achar a corrente, eu venho aqui e tampo a corrente. O que sobrou? U sobre R. Então, U dividido por R. Então, dessa forma, eu consigo utilizar aí esse triângulo mágico. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê o joinha e compartilhe com seus amigos. E aqui no canto direito da tela, você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificações de novas aulas. Um grande abraço a todos e até a próxima!